Bom dia a todos, meus alunos do nono ano. Nono B já nos conhece, né? O nono A está chegando agora. Eu sou o professor Soares, professor de matemática de vocês. E estamos aqui com o material da página 40 para fazer alguns comentários que possam ajudar vocês no entendimento deste conteúdo. Primeiro, pedir que vocês façam a leitura aqui na página 40 e nas páginas seguintes, onde fala o capítulo 2 das operações com os números reais. Então, antes de nós fazermos essas operações, é interessante que vocês conheçam que números reais, quais são eles, né? Que vocês identifiquem, que vocês reconheçam, né? Então, eu fiz aqui algumas observações para que vocês possam estar relembrando, né? Então, vocês que estão no nono ano já viram esses conteúdos ao longo da vida acadêmica de vocês. Então, o primeiro conjunto foi o dos naturais, que vocês começaram a trabalhar com ele, com esses números. Vocês poderiam fazer várias operações, mas limitadas a fazer, por exemplo, a subtração, que nem sempre resulta em um número natural, né? Então, esse conjunto dos naturais, ele é simbolizado pela letra N. Eu escrevi aqui ele entre chaves e coloquei alguns dos seus elementos, né? Do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 reticências, né? Então, são infinitos números naturais. E o outro conjunto que eu escrevi aqui logo abaixo foi o conjunto dos números inteiros. Lembrando que número inteiro são os números negativos, o zero e os números positivos. Observe aqui que eu estou falando positivo, mas não estou escrevendo o sinal positivo aqui, o sinal da adição, né? Por quê? O que eu estou fazendo é que todo número que é natural, ele é número inteiro. Então, se eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4, eu estou querendo que vocês vejam que os números naturais estão dentro dos números inteiros, ou seja, cada número natural é também número inteiro. E a composição dos números inteiros é exatamente os números naturais e os opostos desses números, ou seja, o oposto do 1 é o menos 1, o oposto do 2, o menos 2, o oposto do 3, o menos 3, o oposto do 4, o menos 4, né? Essa reticência aqui à esquerda indica que os números negativos vão decrescer cada vez mais. Aqui vai estar o menos 5, menos 6, menos 7, infinito para a esquerda, né? Na reta numérica. E para a direita nós vamos ter os números positivos, né? Lembrando que na reta numérica, quanto mais o número se afasta da origem, mais ele fica maior para a direita. E para a esquerda, quanto mais se afasta da origem, mais o número fica menor. E o outro conjunto que eu escrevi aqui foi o conjunto dos números racionais. Eu escrevi na forma simbólica, né? P sobre Q, em forma de fração, ou seja, o que é o número racional? É todo número que eu posso escrever em forma de fração, onde o numerador pertence aos números inteiros, ou seja, quem fica aqui no numerador é qualquer um desses números inteiros, e o denominador, que é o Q, pertence aos inteiros asterisco. Ou seja, o que significa o inteiro asterisco? Aqui, o denominador, como não está definida a divisão por zero, nós não temos o denominador zero. Então, o que eu quero mostrar aqui? Que para fazer quem são os números racionais, são todo número que eu posso escrever em forma de fração. E eu coloquei aqui alguns exemplos para mostrar para vocês e dizer que o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, todos os seus elementos também são números racionais. Então, além desses números naturais e dos números inteiros, nós temos também os números decimais, no caso, os números de vírgula, né, 1,5, menos 3,6, os números fracionários, como por exemplo 5 sobre 2, 5 meios, as dízimas periódicas, no caso 3,33 infinito, né? Também é um número, é uma dízima
periódica, né? Ela tem período, então ela pode ser escrita em forma de fração. É também um exemplo de um número racional. A raiz quadrada de 9, né? A raiz quadrada de 9 é igual a 3, então, em forma aqui de radical, a raiz quadrada de 9 também representa um número racional. Então, além desses números, que nós já escrevemos até aqui, tem também os números irracionais. Então, qual é a característica dos irracionais? Eles são números que eles não é possível escrever em forma de fração, porque eles têm infinitas casas decimais, né? Por exemplo, a raiz quadrada de 2 é um número que tem infinitas casas decimais. E a maneira mais simples de escrever ele é assim, em forma de radical, né? E se você clicar aí na calculadora, a raiz quadrada de 2 é um número, 1,4 alguma coisa e é infinito, né? Aqui o número π. O número π é uma constante quando você divide o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, você tem um número π, né? 3,1415, as primeiras casas, e tem infinitas. E esse número aqui também, 2,012337, que não forma período, né? Por exemplo. Observe que aqui ficou 0, depois 1, 2, o 3, o 7. E pelo que foi escrito, nós não temos um número de casas que vão se repetir para formar um período, né? Então, esses números aqui são alguns números racionais. Então, todos esses conjuntos são infinitos, né? Naturais são infinitos, os inteiros são infinitos, os racionais, os irracionais. Então, quando nós juntamos todos esses números, quando você junta todos eles, quando você considera todos eles, é que você forma o conjunto dos números reais. Então, quando se falar de números reais, é lembrar que é o conjunto mais amplo até agora, né? É um conjunto que tem muitos, infinitos números, maior do que todos esses outros conjuntos. E eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Quando eu falo dizer que um conjunto é infinito e que existe um maior do que eles, é porque, por exemplo, se você for colocar esses números numa reta numérica, e você vai fazer uma reta numérica de números naturais. Se formos fazer uma reta numérica com números naturais, eu só vou ter aqui o 0, o 1, o 2, o 3 para a direita, infinitos, né? Vai ter o 4, o 5, o 6, infinito. Mas nenhum desses outros números são naturais, ou seja, os negativos não são naturais, né? Esses números que eu já escrevi aqui de vermelho também não são naturais. Então a gente vê que é um conjunto que também é infinito, mas que ele tem menos elementos do que o conjunto dos números inteiros. Quando eu falo nos inteiros, eu já teria a reta numérica dessa maneira, ó, escrita com os naturais para a direita e com os números negativos para a esquerda. E os racionais, eu escrevi aqui esses números vermelhos, né, no formato vermelho, onde você tem aí você tem os números que são números racionais, né? A grande maioria, como por exemplo o número 1,5, né? Que está aqui no meio entre o 1 e o 2, né? No caso, 1,5. E nós temos aqui outros números, como menos 3,6, ó. Número negativo menos 3,6, que está aqui. Temos também o número 5 meios, positivo, 5 meios é um número que é maior do que 2 e menor do que 3. Você pode ver o 5 meio como sendo 2 inteiros, 2 sobre 2, 2 sobre 2 mais meio, né? Lembrando que 2 sobre 2 é 1. Então eu teria aqui 2,5, né? 1 mais 1, 2, 2,5. Então, posso escrever na forma de fração ou na forma de número decimal, né? Então, entre o 2 e o 3 eu tenho também aqui, bem no meio, 2,5. E a dízima, né? Observe, 3,33, ela está aqui depois do 3, ó. Aqui o número π, 3, alguma coisa, né? Então, todos esses números que eu já escrevi aqui agora, nós temos uma reta numérica real, né? Ou seja, mas ainda tem infinitos números
que eu posso colocar aqui. Então, qualquer lugar que eu colocar aqui a minha caneta, nesse lugar nós teremos um número. Ou seja, um pontinho aqui tem um número, aqui também tem um número, aqui também tem outro, né? E entre esse pontinho e o outro também tem outro número. Entre esse pontinho e o outro número, bem no meio também tem outro, né? Então são infinitos números reais que nós temos aqui, a nossa reta numérica, com todos esses pontinhos aqui na reta. Essa reta é o que nós chamamos de uma reta real. Então é interessante falar sobre isso aqui para nós prosseguirmos com o nosso conteúdo. Então, logo na sequência, na página de número 41, vocês vão encontrar essa tabela, né? Essa tabela traz um tópico lá em cima, que fala de potências, né? Potências nas medidas astronômicas e subatômicas e informáticas. Então, é um texto que ele traz uma leitura, né, sobre potências. E eu quero trazer aqui para vocês, lembrando o que são as potências, né? Você tem, por exemplo, o número 3 elevado a 2, significa que o 3 vai ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes, né? Esse produto de 3 vezes 3 dá igual a 9. E esse número 3 aqui, ele é chamado de base. O número 2, que indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma, é chamado de expoente. E o número que nós encontramos que é a potência, né? E a operação potenciação. Então, o que a gente vai aprender nessa leitura é sobre potência de base 10. Então, nós vamos trabalhar aqui nessa leitura com potência de base 10, ou seja, aqui no lugar desse 3, sejam números, seja o número 10. É o que nós chamamos de base 10. Então, o que é a base 10? Por exemplo, 10 elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, todo número elevado a 0 é igual a 1. Isso aqui é uma propriedade das potências, né? O 10 elevado a 5 é o número 10 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Ou seja, você vai multiplicar o número 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 5 vezes. Essa multiplicação a gente pode entender assim. Se eu tenho o número 10, eu vou escrever o número 1 e vou colocar tantos zeros eu tiver aqui no expoente. No caso, o número 1 aqui, ele está acompanhado de 5 zeros. O 10 elevado a 3 é 10 vezes 10, 100, 10 vezes 100, 1000. Então, eu tenho também aqui, nesse caso, o número 1 seguido de 3 zeros. Então, aqui eu estou escrevendo uma potência de 10. E o outro exemplo que nós temos para trazer a vocês é a potência com expoente negativo. 10 elevado a menos 1 é igual a eu pegar o número 1 e dividir por 10. 1 dividido por 10 é igual a 0,1. 10 elevado a menos 3 é o 1 dividido por 1000. Essa divisão de 1 por 1000 é igual a 0,001. A última casa a gente vai escrever o 1. O 10 elevado a menos 5 é quando eu dividir o número 1 por 100 mil. E aí nós vamos encontrar 0,00001. Então, o que nós vamos observar aqui? Qual é o aprendizado aqui? Se eu tenho a potência de 10 elevado a um expoente positivo, eu vou escrever o número 1 e colocar a quantidade de zeros que está escrito no expoente. Aqui no caso, 3. Nesse caso aqui, 5, né? E quando eu tiver o expoente negativo, que representa a divisão da unidade por 10, aqui por 100 ou por 1000 ou por 10.000 ou por 100.000, né? A gente vai escrever 0, e colocar uma casa depois da vírgula. Quando eu tiver menos 1. 3 casas depois da vírgula e a última casa é o 1. Aqui eu tenho 5 casas
eu tenho aqui 1 dividido por 10 e veja que eu tenho 5 casas depois da vírgula, né? A direita e a última casa é o 1. Então nós vamos ter que lembrar disso, entender isso, relembrar e aprender esse conteúdo. E aqui as propriedades da potência, relembrando com vocês, quando você tiver uma multiplicação de mesma base, né, que é indicada aqui por esses pontinhos, o que você faz na multiplicação de mesma base? Você conserva a base, no caso aqui o 10, né, e soma os expoentes. 2 mais 2 igual a 4, então 10 vezes 10, 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 2 igual a 10 elevado a 4. Você conservou a base e somou os expoentes, né, que é uma propriedade das potências. Aqui o outro exemplo, 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10 igual a 2 elevado a 20, né? Aqui eu tenho outro exemplo, 10 elevado a 5 multiplicado por 10 elevado a menos 6. Então, quando eu for fazer a soma de mais 5 com menos 6, dá igual a menos 1, né? Uma adição de um número oposto, né? De um número positivo com um número negativo. Essa soma, nesse caso aqui, resultou no número menos 1. E eu tenho a potência de potência, né? Quando você encontrar, conservar a base e multiplicar os expoentes. No caso aqui, 2 vezes 4, 8. E na divisão de potência de mesma base, no caso aqui a base 10, nós escrevemos a base e vamos subtrair os expoentes. E outra coisa interessante para que vocês possam estar relembrando é a notação científica, né? Notação científica é um conteúdo que geralmente a gente trabalha com ele no 8º ano. O que é a notação científica? É uma maneira de escrever números que são muito grandes ou números muito pequenos de uma forma mais simples, né? O que é uma notação científica? Ele faz um produto, ou seja, uma multiplicação, como eu escrevi aqui, ó, é uma multiplicação de 2 termos, né? Você tem o primeiro termo, que é um número que é menor do que 10 e maior ou igual a 1, que no caso eu tenho a leitura, esse A aqui pode ser qualquer número maior ou igual a 1 e menor do que 10. E o outro número do produto é uma potência de base 10. E o expoente é qualquer número inteiro, né? O N pode ser qualquer número inteiro, ou seja, quando eu for escrever a notação científica, é o número que acompanha o 10, a base 10, é um número que pode ser 1, ou 1, 2 ou 3, ou vírgula, 1,3, qualquer número que seja maior ou igual que 1 e menor do que 10, e o numerador, o expoente, no caso aqui o N, pode ser qualquer número inteiro. Lembrando que os inteiros, nós temos aqui o 0, positivo e números negativos, né? Então depois aqui, vamos colocar aqui alguns exemplos em notação científica. Eu tenho um número 345, escrito em notação científica, ele fica sendo igual a 3,45 multiplicado por 10 elevado a 2. Então esse número, a vírgula dele está aqui, ó. Ele é um número inteiro. Quando eu vou escrever na notação científica, eu vou, como está dizendo aqui, eu escrever um número que seja maior do que 1, então eu vou ficar aqui com 3, né? 3, vírgula, eu paro aqui. E vou multiplicar, essa vírgula vai sair da direita, né? E vai ficar aqui, vou escrever à esquerda, vou voltar 2 casas, vai ficar ele um número, um expoente positivo, né? Eu estou deslocando a vírgula da direita para a esquerda, o expoente aqui ele fica positivo, né? Se você fizer essa conta de volta, você vai encontrar o 345. E aqui 0,055, notação científica, fica 5,5 vezes 10 elevado a menos 2. Esse menos 2 por quê? Eu estou deslocando a vírgula da esquerda para a direita, ó, 2 casas. Então, a vírgula fica aqui entre os 5, depois do 5, atendendo a primeira parte, né? Que é um número maior ou igual a 1, no caso 5,5 vezes o 10 elevado a menos 2.
Esse menos 2 indica que nós andamos 2 casas da esquerda para a direita. Então, 10 elevado a menos 2. E o outro exemplo que eu tenho aqui é esse número 0, aí tem 0,0002450. Em notação científica, essa vírgula que está aqui, ó, ela foi deslocada para ficar depois do 2, entre o 2 e o 4. Quantas casas eu andei? Então eu observo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ficou aqui vezes 10 elevado a menos 6. E aqui tem um número gigantesco que representa a massa de um elétron, né? A massa de um elétron tem 0, e tem aqui 30 zeros, aí depois 910,938 grama. Então uma coisa, é um número gigantesco para você trabalhar com ele, né? Dessa maneira. Então, usando a notação científica, essa vírgula que está aqui, ela vai se deslocar aqui para ficar depois do 9, né? Então fica 9, e escrever o restante do número. Então, ela será multiplicada por a base 10, a potência de base 10 vezes menos 31. É exatamente o número de casas que nós vamos deslocar a vírgula para a direita, 31 casas. Então fica, em notação científica, 9,1093890 vezes 10 elevado a menos 31. Então aqui é o exemplo de um número muito grande usado na notação científica para escrever de uma forma mais simples, né? Então, depois dessa explanação sobre notação científica, eu ainda quero falar com vocês desse tópico aqui, né? Que você fala do metro, né? Aqui o nosso conteúdo, também nós temos unidade de grandezas, né? Quando a gente vai medir coisas muito grandes, no caso da parte que a gente fala de astronômica, né, que são números muito grandes, são distâncias muito grandes, e as subatômicas. Então, quando você for fazer essas conversões, é interessante que a gente possa relembrar aqui um pouquinho, né? Nós temos no nosso estudos anteriores o metro, que é essa unidade de medida, de comprimento, e nós temos os seus submúltiplos, no caso o decímetro, centímetro e milímetro, e os seus múltiplos, né, do metro, né, os múltiplos, o decâmetro, o hectômetro, o quilômetro. Então, o decâmetro é o metro multiplicado por 10, o hectômetro por 100, o quilômetro por 1000, o decímetro é o metro dividido por 10, o centímetro é o metro dividido por 100, o milímetro é o 10, é o 1 dividido por 1000. Então, lembrando aqui, ó, quando eu dividi 1 por 10, vocês viram aí na explicação anterior, eu vou ter 10 elevado a menos 1, aqui eu tenho 10 elevado a menos 2, aqui nós temos o 10 elevado a menos 3, né? Então, aqui tem uma conversão de unidade, ou seja, quando você vai sair de uma unidade menor para uma unidade maior, no caso aqui, por exemplo, você vai sair dessa unidade aqui, o metro, e vai para uma unidade maior, ou seja, para o decâmetro, o hectômetro, o quilômetro. Então, o que você faz? Você vai multiplicar, né? Você vai multiplicar este número por 10 elevado a menos 1, quando eu for transformar para decâmetro, por 10 elevado a menos 2, quando for para hectômetro, e 10 elevado a menos 3, quando você for para converter para o quilômetro. Então, tem aqui alguns exemplos. Eu tenho 1.500 metros, e nós vamos converter para quilômetro. Então, nós vamos sair de uma unidade metro para quilômetro. O metro é menor do que o quilômetro, então a gente vai multiplicar, no caso aqui, por menos 3, o 10. Então, ficou 1.500 vezes 10 elevado a menos 3, que é igual a 1,5 quilômetro. E de uma unidade maior para uma unidade menor, a gente multiplica por 10 elevado a menos 1, ou 10 elevado a menos 2, ou 10 elevado a...
10 elevado a 1, 10 elevado a 2 ou 10 elevado a 3. Então, nesse caso aqui, eu tenho 56 metros, que é uma unidade maior do que o centímetro, né? Então, eu vou sair de uma unidade maior para uma menor, a gente vai multiplicar, no caso aqui, veja que o deslocamento de metro para centímetro são duas casas, a gente vai multiplicar pelo 10 elevado a 2, que você vai encontrar 5.600 centímetros. Então, depois dessa explicação, eu quero que a gente olhe aqui novamente para uma coisa parecida com o que nós falamos aqui agora, mas voltando aqui agora para essa tabela. Então, essa tabela, ela traz algumas potências que eu quero mostrar para vocês aqui, que vocês, primeiro, entendam que ela representa unidades bem grandes para medir coisas muito grandes ou coisas pequenas, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 10, que é o decâmetro, aqui no caso, eu poderia chamar de decâmetro. E nós temos aqui o hecto. O que é o hecto? É o 10 elevado a 100. É como se fosse ali o hectômetro. É o quilo, 10 elevado a 3, que é 1000. Eu quero fazer aqui uma observação. Quando fala essa palavra quilo, um símbolo, né, que representa a medida 1000, né? É um número que foi multiplicado por 1000. Então, nós temos o quilômetro, nós temos o quilograma, né? Então, quando se fala de quilo, não é do quilograma. Quilo é a grandeza 1000 aqui para nós. Como também o mili, no caso o mili, é a grandeza 0,001. Então, depois aqui do quilo, vem o mega. O mega, ele é 1000 vezes maior do que o quilo. O giga, unidades aqui que vocês conhecem, que é da parte da informática, né? No caso, giga é 1000 vezes maior que o mega. O tera, 1000 vezes maior que o giga, né? O peta, 1000 vezes maior que o tera. Então, aqui são para números, para medidas muito grandes, né? E aqui, para medidas muito pequenas, como você tem o mili, que é o metro, né, dividido por 1000, mas nós temos o micron, que é o metro dividido por 1 milhão, o nano, que é o metro dividido por 1 bilhão, o pico, que é o metro dividido por 1 trilhão. Então, cada um desses valores que estão aqui, eles representam números que vão escrever números muito pequenos, né? Grandezas pequenas. Então, essa tabela, ela vai nos ajudar no entendimento dessas questões que serão feitas, né, daqui para frente. Então, é importante vocês verem aqui, ó, que tem grandezas grandes, né, e grandezas pequenas. Então, eu estou escrevendo essa tabela usando aqui essa maneira para facilitar o entendimento de vocês, ó. Então, eu teria aqui os múltiplos e aqui eu tenho também os submúltiplos, como nós fizemos ali no exemplo anterior. Então, se eu tenho aqui o metro, o primeiro múltiplo dele é o quilo, que é o 10, aqui no caso quilograma, né, quilômetro, é o 10 elevado a 3. Depois do quilo vem o mega, que é 1000 vezes maior que o quilo, o giga, 10 elevado a 9, o tera, o peta, né? Ainda tem mais para cá ainda, não escrevi todos, mas na tabela vocês vão ver. E os que são menores é o mili, né? O milímetro, no caso aqui o primeiro que a gente conhece, é o 10 dividido por 1000, desculpa, é o 1 dividido por 1000, no caso aqui eu estou escrevendo 10, mas aqui você tem 1, né? A unidade elevado a 0, você tem 10 elevado a 0 igual a 1. Então, é o 1 dividido por 1000, você tem 1 milímetro. Por 1 milhão, você tem o micro, o nanômetro, o pico, o femto, né? Então, esses números, como estão aqui, eles são uma tabela, né, que a gente está mudando para esse formato para facilitar o entendimento de vocês. Então, veja que os exemplos que eu trouxe,
você tem 42.851 metros para converter para terâmetro, né? Inclusive é um exemplo que está no livro, né? Então, se eu vou sair de metro para terâmetro, eu vou sair de um número que é menor, né, de uma grandeza menor, para uma grandeza maior, que é o tera, né? Aqui é o sobrenome tera, TM, terâmetro. Então, se eu vou sair de um número menor, de uma grandeza menor para uma grandeza maior, a gente vai multiplicar por uma potência de base 10 com expoente negativo. Quantas vezes? Então, esse número que está aqui, eu vou multiplicar uma vez, eu chego em quilo, 2 em mega, 3 em giga, 4 em tera, né? Multiplicar por quanto? Você vai multiplicar por 10 elevado a menos 3. Quantas vezes? Aqui no caso você tem 4 vezes. Então nós vamos ficar com 10 elevado a menos 12. Olha, se você não tiver entendido, por que é 10 elevado a menos 2? Porque você tem sucessivas multiplicações assim, ó. 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3. Então, esta soma dos expoentes, você vai ficar com 10 elevado a menos 12, né? E essa primeira multiplicação é quando eu sair da unidade para quilo. Então, seria o 10 elevado a menos 3 e os outros também, quando eu me desloquei para unidades cada vez maiores. Então, nós ficamos com esse formato. E aqui, a gente transforma ele para notação científica, né? Então, eu tenho esse número que está em metro, ele escrito em notação científica. Lembre que ele é um número inteiro, a vírgula dele vai se deslocar para a esquerda, vai ficar aqui depois do 4, né? Entre o 4 e o 2, e será multiplicado por 10 elevado a 4, porque a vírgula se deslocou daqui para cá 4 unidades. Então, ficou esse número 4,2851 vezes 10 elevado a 4 vezes o 10 elevado a menos 12. Então, aqui, quando eu multiplicar esse número por 1, ele fica ele mesmo, e o 10 elevado a 4 multiplicado por 10 elevado a menos 12, nós ficamos com o 10 elevado a menos 8. Ou seja, então, esse número aqui está em metro, escrito para terâmetro, né? Ele fica sendo igual a 4,2851 vezes 10 elevado a menos 8. E o outro exemplo que nós temos aqui, eu estou falando de alguns exemplos que estão aí no livro de vocês, na página de número 44, né? E o outro exemplo é transformar 0,29 metro em nanômetro. Então, o que significa isso? Eu estou aqui numa grandeza, agora na grandeza metro, e eu vou transformar para nanômetro. Observe que eu vou sair de uma unidade que é maior para uma unidade menor, e eu vou observar quantos deslocamentos eu vou ter que fazer, ou seja, quantas vezes eu vou multiplicar por 1000, né? Então, eu tenho aqui uma vez, 2, 3. Então, nós vamos multiplicar esse número 0,29 pelo 10 elevado a 9. Por que 10 elevado a 9? Porque a primeira é essa multiplicação 10 elevado a 3. Depois 10 elevado a 3. Depois 10 elevado a 3 para chegar aqui no nanômetro. Então, aqui nessa multiplicação, juntando aqui 3 mais 3 mais 3, vai ficar o 10 elevado a 9. Escrevendo o 0,29 em notação científica, a vírgula se desloca para a direita uma casa, né? Ficou aqui, depois do 2, vezes 10 elevado a menos 1. E esse produto aqui dessas bases, 10 a menos 1 e 9, você tem 10 elevado a 8. Então, 0,29 metro em nanômetro é 2,89 vezes 10 elevado a 8 nanômetro, né? Isso também está aqui na página 44 do livro de vocês. Então, depois dessas explicações aqui que eu estou mostrando, essas informações, eu quero que a gente volte aqui a olhar para essa tabela, vocês façam a leitura, né?
Essa tabela ela traz o sistema internacional, que é um sistema que todos os países adotam esses símbolos, essas medidas, né? Porque para facilitar, imagina se cada país tivesse uma medida diferente, né? Seria uma maior confusão, né? Para fazer as transações, a realização de atividades comerciais, de dinheiro, por exemplo, né? De medidas. Então, voltando aqui sobre o nosso tema, tem agora algumas unidades aqui que são, além do sistema internacional, que são aquelas que foram mostradas aqui, que já foram lidas, tem também outras que são diferentes aqui, como, por exemplo, a unidade astronômica, que é a distância média entre a Terra e o Sol, né? Essa distância está aqui, ó. Uma unidade astronômica é 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. Aí outra medida é o ano-luz, outra medida é o parsec, né? Então são informações que vocês conheçam, né? Não pode deixar de conhecer, de reconhecer, né? Aqui tem um exemplo de uma informação que foi descoberto um exoplaneta que ele está a 40 anos-luz de distância da Terra. Então é uma coisa muito grande. A pessoa, a distância que a luz não vai percorrer em 40 anos é uma coisa muito grande, né? Lembrando aqui, ó, que o ano-luz é o tempo, né, que a luz gasta nesse tempo aqui, para andar em 1 metro. No caso é o 1 dividido por esse número. Então é uma coisa pequeníssima, né, de tempo. E é a unidade de medida aqui para nós, o metro, né? Então, essas informações que estão nessas páginas, vocês leiam, né? Aqui tem a parte aqui da nanotecnologia. Ali na parte astronômica, a gente fala sempre de coisas grandes, mas aqui nós temos coisas pequeníssimas, ó, como o nanômetro, a unidade de medida de comprimento, que equivale aqui a 10 elevado a menos 9, né? É um número muito pequeno. E tem aqui umas informações sobre a informática, né? No caso do byte, que é a menor unidade, o kilobyte, o 2 elevado a 10, ou 1024 bytes, né? Então, o kilobyte é o 2 elevado a 10 bytes, ou seja, ele é 1000 vezes maior do que o byte. O megabyte é 1000 vezes maior do que o kilobyte. O gigabyte é 1000 vezes maior que o megabyte. O terabyte é 1000 vezes maior do que o gigabyte, né? Então, aqui é composto a parte da informática com essas grandezas, né? Que a gente sempre vem falar. Você pergunta qual é a capacidade do teu computador, a pessoa fala de 1 GB, né? A memória, né? O dispositivo de armazenamento, tera. Ó, tem uma pendrive que tem aqui 1 tera. Tem um HD de 1 tera, um HD de 1 GB, né? Por exemplo, de 2 GB. E vem aqui outras ainda, né? Tem o petabyte, o hexabyte, o zettabyte. E esses nomes que eu estou falando aqui, vejam que eles aparecem aqui, ó. O zeta. O que é o zeta? É o 10 elevado a 21. O peta é o 10 elevado a 15. Então, aqueles prefixos, eles também aparecem aqui, né? O iota, o zeta. Então, aqui tem alguns exemplos de transformações, ó. Para transformar metro em decâmetro, vai sair de uma unidade menor para uma maior, você vai multiplicar por 10 elevado a menos 1. Transformar 75 centímetros em milímetro, uma grandeza maior para uma menor, você vai multiplicar aqui, no caso, por 100. Aliás, por 10, né? Que centímetro para milímetro. Só tem uma casa, o milímetro ele é 10 vezes menor que o centímetro, vai multiplicar por 10, né? Então aqui tem alguns exemplos de transformação também, ó, que já foram feitas lá em cima. E aqui vem as transformações, as conversões quando falar dos prefixos de informática, de potência de base 2. Porque a informática, ela usa a base binária, né? A base 2. Ela não usa a base 10. Só que para simplificar, é feita uma transformação.
ou seja, o 2 elevado a 10 é igual a 1024. Para transformar uma unidade para uma unidade imediatamente inferior, a gente vai transformar, você vai, no caso aqui, multiplicar com 2 elevado a 10. E de uma unidade imediatamente superior, ou seja, de uma menor para uma maior, você vai multiplicar por 2 elevado a menos 10. E aqui tem um exemplo que tem um disco de vídeo que pode guardar arquivos de até 360 terabytes, né? É um número gigantesco de informação, né? E aqui vem também algumas conversões, importante que vocês lembrem, né? E saibam, ó, é 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é 1000. E eles estão, quando você vai escrever para simplificar, é o 2 elevado a 10 elevado a 3 igual a 1000 e o 2 elevado a 10 é igual a 1024. Então, quando você está trabalhando com a informática, esse valor, como eles não usam a base 10, usa a base binária, o 10 elevado a 3 é aproximado para 2 elevado a 10. Só que 2 elevado a 3 é 1000 e 2 elevado a 10 é 1024. Né? Então, esse valor 2 elevado a 10 para a base decimal é aproximadamente 1000. Então, tem uma perca aqui de 24 quando se faz esse arredondamento, né? Então, por estarem mais acostumados a trabalhar e fazer estimativa com potência de 10, na prática é comum as pessoas arredondarem o 1024 para 1000 e dizerem que 1 GB é igual a 1000 bytes. 1 GB é igual a 1000 megabytes, né? Mas observe que arredondamento acumulado gera erros grandes. Por exemplo, 1 zettabyte por fatores de 10 elevado a 3, vamos obter um zeta 10 elevado a 24, que representa esse número aqui, o 1 seguido de 24 zeros. Porém, o correto é quase o valor correto do erro, né? É de 21%. Porque o verdadeiro valor de 1 zeta é esse aqui. Mas ele é convertido, ele é trocado por esse, para simplificar, né? Para usar potência de 10. E isso tem uma perca de 21%, né? Vamos dizer assim, na questão do arredondamento. Então, depois dessas informações, tem aqui umas atividades para a gente comentar, né? Que vocês levaram para casa. Foi proposto para vocês levarem para casa para fazer. A gente agora vou dar aqui uma pausa no vídeo, que já está um pouco comprido. E depois das explicações eu vou estar fazendo o comentário das questões com vocês. Então leiam os conteúdos que estão aí, vejam as explicações feitas, né? Lembrando a vocês que esse vídeo ele é gravado num ambiente doméstico e eu não faço nenhum corte nele. Então tem muita informação que pode estar repetida, pode ter alguma troca de uma lei de um nome por outro, mas não leve isso em consideração. Vejam os conteúdos de uma forma que vocês entendam. Usam a calculadora para refazer alguma dessas continhas, né? E se fundamentem, compare, vejam como é que nós estamos fazendo, porque na matemática a gente aprende praticando. Sempre tem que fazer essas práticas para aprender esses conteúdos, mas a gente com certeza, com esforço e dedicação, a gente vai chegar lá. Então, até o próximo vídeo.